Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos ver uma maneira de resolver equações algébricas de grau 4. Bem, na aula passada a gente começou esse processo, né? Então, na aula passada nós vimos que se x1, x2 e x3 são raízes de uma equação de terceiro grau do tipo x² menos sx² mais s dx menos p igual a zero. Então, as raízes da equação de quarto grau y² menos 2sy² menos 8 raiz quadrada de p y mais s² menos 4 vezes o sd igual a zero são do tipo y é igual a raiz quadrada de x1 mais a raiz quadrada de x2 mais a raiz quadrada de x3. Não podemos esquecer que quando a gente fala da raiz quadrada de x1, nós estamos considerando as raízes complexas, então eu vou ter dois valores. O mesmo acontece para a raiz quadrada de x2 e para a raiz quadrada de x3. Bem, então vamos agora considerar uma equação de quarto grau. Nosso objetivo é tentar encontrar suas raízes. A minha equação é dada por x² mais ax³ mais bx² mais cx mais d igual a zero. Então, nosso objetivo é escrever essa equação dessa forma. Só que aqui nós temos um pequeno problema, né? Aqui nós não temos o termo de grau 3, que aparece aqui. Então, nós vamos usar uma equação auxiliar que não tenha o termo de grau 3. Bem, para eu eliminar esse termo de grau 3, eu vou considerar uma mudança de variável do tipo y igual a x mais t. De forma que a equação em y não tenha o termo de grau 3, ou seja, para ela não ter o termo de grau 3, a soma das suas raízes tem que ser igual a zero. Então, se as raízes forem y1, y2, y3 e y4, essa soma tem que dar zero. Se eu pensar nessas raízes como a soma das raízes em x mais um t, nós teremos x1 mais t, mais x2 mais t, mais x3 mais t, mais x4 mais t, sendo igual a zero. Bem, x1 mais x2 mais x3 mais x4 é a soma das raízes dessa primeira equação de quarto grau em x. E eu sei que essa soma vai ser igual a menos a. Então, nós temos que menos a mais 4 vezes o t tem que ser igual a zero, o que nos permite concluir que o t ele é da forma a sobre 4. Bem, uma vez que a gente faça essa mudança de variável, nós vamos encontrar uma equação de quarto grau em y que não tem o termo de grau 3. Então, vamos considerar que ela é escrita da forma y² mais k1 y² mais k2 y mais k3 igual a zero. Bem, essa já pode ser comparada com essa daqui, né? Então, eu vou igualar os seus coeficientes. O K1 vai ser igual a menos 2s. O que significa que o s, que menos s, tem que ser igual a metade de K1. O K2, ele tem que ser igual a menos 8 raiz quadrada de P.
Então, K2 igual a menos 8 raiz quadrada de P. Multiplicando os dois lados por 1/8, elevando os dois lados ao quadrado, nós vamos ter que o P é igual ao quadrado de K2 dividido por 8 ao quadrado, que é 64. Temos o K3, o termo independente, tem que ser igual a S ao quadrado menos 4SD. Então, K3 é igual a S ao quadrado menos 4SD. Bem, se o S nós já descobrimos que ele é menos K1 sobre 2, o S ao quadrado é o quadrado de K1 sobre 4. Então, K3 é igual a K1 ao quadrado sobre 4 menos 4SD. Para encontrar SD, nós temos que 4SD é igual a K1 ao quadrado sobre 4 menos K3. Ou seja, SD vai ser igual a K1 ao quadrado sobre 16 menos a quarta parte de K3. Então, uma vez que eu tenho S, P e SD em função de K1, K2 e K3, eu posso escrever uma equação de terceiro grau que vai nos auxiliar a resolver a de quarto grau. Vou continuar no outro quadro. Então, vamos escrever aqui a equação de terceiro grau que vai nos ajudar a resolver a de quarto grau inicial, né? Então, ela vai ser do tipo z ao cubo menos sz ao quadrado. O menos s, nós já vimos que ele é a metade de K1. Então, eu vou ter mais K1 sobre 2 vezes z ao quadrado. Mais SD vezes z. Então, vai ficar mais K1 ao quadrado sobre 16 menos K3 sobre 4, isso vezes z. Menos o P, então, menos K2 ao quadrado sobre 64, que é igual a 0. Bem, uma vez que eu tenho uma equação de terceiro grau, nós já vimos formas de resolvê-la, obter suas raízes, né? Vou considerar que as raízes são Z1, Z2 e Z3. Lembrando que, se todos os coeficientes forem números reais, uma dessas raízes é real e as outras duas conjugadas, né? Mas, se a gente considerar os coeficientes todos complexos, a gente só pode garantir que as três raízes também são complexas. Uma vez que eu tenho essas três raízes, eu posso obter as raízes da minha equação de quarto grau em y. Eu sei que as raízes vão ser da forma raiz quadrada de Z1 mais raiz quadrada de Z2 mais raiz quadrada de Z3. Lembrando que raiz quadrada complexa, eu vou ter dois valores para cada uma dessas raízes, né? Sendo que se y são as raízes y1, y2, y3, y4, eu só tenho 4 raízes, uma vez que a equação ela é de quarto grau. Então, ela admite, no máximo, 4 raízes complexas. Bem, se eu quiser encontrar as raízes da equação original em x, basta eu desfazer a minha mudança de variável, né? Se a gente considerou que o y
ele era o x mais t, então o x vai ser o y menos t. Então, para cada uma das 4 raízes em y, eu vou obter 4 raízes complexas em x. Bem, então nós vimos que eu consigo obter as raízes de uma equação de 4º grau usando uma equação de 3º grau auxiliar, né? Porém, é um método trabalhoso. Então, na realidade, o que se utiliza muito para encontrar raízes de uma equação de 4º grau são os métodos numéricos, com auxílio de um computador, né? Aproximações dessas raízes, na verdade. E durante muitos anos, os matemáticos buscaram uma fórmula para resolver equações de 5º grau, 6º grau e superiores. E o que eles concluíram foi, na verdade, que não é possível obter as raízes de uma equação de grau maior ou igual a 5 através de uma fórmula. Então, mais uma vez, os métodos numéricos que permitem aproximações dessas raízes são usados na nossa prática. Espero que você tenha gostado da nossa aula. A gente termina aqui.